Fala, galera do Papo de Torcedor Esporte, tudo bem com vocês? Hoje uma noite maravilhosa, muito feliz, recebendo um convidado especial. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, né, no YouTube, @Papo de Torcedor Esportes, e no Insta, Papo de Torcedor Esportes, tá bom? Hoje, especialmente, nós temos um patrocínio na nossa live, que é a Dona dos Doces. Se vocês me permitem, eu vou ler, né? Para a Páscoa se aproxima, uma ótima pedida para você presentear a família, os amigos, ou até mesmo a você, né? São ovos de Páscoa com sabores africanos e brasileiros. Uma novidade, né? E você pode utilizar o tecido, né? A embalagem que vem nele, usando a sua imaginação, com necessaire, turbantes, enfim. Qualquer dúvida, né? Se você se interessar, vou deixar aqui o telefone, 11 do Doces, tá? É Dona dos Doces, desculpa. 11 98157 0700. Repetindo, 11 98157 0700. E faça seu pedido, né? Com a Domênica, Dona dos Doces, tá bom? E se vocês tiverem também preferirem, no nosso grupo, ou no Insta, ou no YouTube, manda mensagem que a gente repassa para ela, tá bom? E aproveitando aqui, já desejando a todos uma feliz Páscoa, uma boa pedida aí, Dona dos Doces. E hoje, né, nós estamos aí com a presença do grande, mas o grande narrador, J. Júnior. Quem não cresceu se lembrando dessa voz, né, que eu tenho certeza todos nós aqui, fãs do esporte, fãs de futebol. Eu falo esporte porque o Jota narrou outras modalidades também, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jotinha, antes de qualquer coisa, antes das suas considerações iniciais, queria agradecer demais a sua presença mais uma vez. E muitas perguntas serão feitas no decorrer da carreira do senhor, mas eu queria que o senhor começasse a falar para a gente como é que foi o início e a das rádios, né, que o senhor participou, que foi da Rádio Clube Americana, Rádio Brasil Campinas, Rádio Gazeta e Rádio Bandeirantes. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho do início da carreira do senhor na rádio e como é que o senhor migrou para a televisão. Boa noite, senhor Jota. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado, Fábio. Boa noite a você, boa noite a toda a sua equipe, né? E os que estão chegando agora para participar. Eu que agradeço pelo convite, né? Porque nesse um ano que eu estou fora do ar, amanhã, aliás, faz um ano exatamente da minha saída, né? Lá do Sport TV, eu tenho procurado atender a todos, né? A todos, porque eu entendo o momento que nós estamos vivendo, né, de tecnologia, já de algum tempo, em que há essa possibilidade da gente conhecer pessoas, conhecer ideias, né, de outras pessoas, de pessoas que a gente não conhecia e que, de repente, é claro, vão acrescentando a nós, ao esporte e ao futebol, novidades, sugestões. Então, eu fico muito feliz. Tenho aprendido muito com essas lives, né, que venho fazendo já há mais de um ano, né, porque começou lá na pandemia. Então, eu renovo aqui o meu agradecimento pelo convite, meu Fábio. Estou aqui com o coração aberto e vamos fazer uma resenha legal aqui, eu tenho muita certeza. É isso mesmo, eu comecei na Rádio Clube, aqui da minha cidade, onde estou, Americana, né? Americana fica a 130 quilômetros da capital paulista, na região metropolitana aqui de Campinas, né? Hortolândia, Sumaré, Americana, Nova Odessa, Vinhedo, Valinhos. Estamos perto aqui de Piracicaba também, né? Santa Bárbara do Oeste. Enfim, a Rádio Clube, em 1969, era a única rádio da cidade, né? Outros tempos, evidentemente. E era muito difícil você conseguir um atalho para chegar numa rádio e para tentar mostrar o que você gostaria que fosse mostrado, né? Então, eu comecei numa rádio que era a única da cidade, portanto, era a mais ouvida da cidade, só tinha uma, né? Enfim, aí eu fui para a Rádio Jornal de Limeira, fiz uma temporada lá, em 73,
com o Independente, o grande rival da Internacional de Limeira, né, que o Brasil todo conhece. O Independente ganhou o Campeonato Paulista da terceira divisão naquela época, 73, e eu fui convidado a narrar os jogos, a participar da equipe, né? 74 eu fui para a Rádio Brasil de Campinas, 76 para a Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta era a Rádio e TV Gazeta, ainda é, da Fundação Casper Libero, né? Então, ali eu comecei a fazer as primeiras coisinhas da televisão também, mas com prioridade para o rádio, né? Depois, 81, janeiro, fui para a Rádio Bandeirantes. A partir de 83, meados de 83, TV Bandeirantes, quando o Luciano do Vale, então, levou o projeto Show do Esporte, né, para Bandeirantes. Ele só pôde trabalhar em janeiro de 84, porque ele tinha um contrato ainda com a Record, né, naquele ano. Mas nós começamos lá, eu, Jorei Soares, Elia Júnior, nós fomos tocando o barco lá do Show do Esporte enquanto ele não vinha, né? E aí eu fiquei até janeiro de 99. Aí, em março de 99, 2 meses depois, eu recebi um convite, então, para trabalhar no Sport TV, né? E fui, março de 99, até um mês atrás, agora, foram 24 anos no Sport TV. E uma carreira linda, né? Maravilhosa. Ronaldo, a sua pergunta, por favor, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jota. Olha, é assim, a gente lembra, né? Começou em 69. Quem era a sua inspiração? Lá atrás a gente tinha Joseval Peixoto, Geraldo José de Almeida, Walter Abrão, Perão de Castro, né? Que já eram os famosos nessa época, né? Quem é que se inspirou? Ou se é alguém até mais antigo, que a gente não lembra, a brincar com a voz, daí começar a ver que a voz era o seu produto de trabalho, né? Que seria o seu trabalho. Ah, sim, eu tive várias referências, como todos nós que começamos, né? A gente tem as referências. Você pega um pouquinho desse, um pouquinho daquele, bate palma para esse, bate palma para aquele, mas depois você vai entendendo que você tem que trilhar, claro, o seu caminho, né? Você tem que traçar as suas linhas da sua caminhada, né? Então, quando eu comecei a ouvir rádio, eu me lembro muito bem de Pedro Luiz, que foi um dos grandes narradores aqui do futebol paulista. Eu me lembro de Darcy Reis, que depois veio a ser meu diretor na Rádio Bandeirantes, né? Haroldo Fernandes, também, na época, estava voando, né? Estou falando de 1969, né? Ouvia muito também os locutores do Rio de Janeiro, Jorge Cury, do Alcei, né? Que por acaso era paulista, né? Era de Marília, do Alcei, mas fez toda a carreira dele no Rio de Janeiro, do Alcei Bueno de Camargo. Enfim, eu fui ouvindo todo mundo. E televisão, então, 69, a gente não tinha referência, até porque eu nunca pensei em fazer televisão, né? Não tinha referência porque a televisão, até então, não mostrava absolutamente nada, né? Iria mostrar, a partir de 70, a Copa do Mundo, como aconteceu aqui para nós brasileiros, né? Então, eu tive todas essas... O José Paulo de Andrade, que depois se dedicou ao jornalismo geral, que a gente chama, né? Um dos mais respeitados jornalistas, o Zé Paulo de Andrade, né? Que já nos deixou. Foram essas as minhas referências, entendeu? Marco Antônio, que depois veio a trabalhar comigo nós trabalhamos juntos na própria Bandeirantes, né? Marco Antônio Matos, né? A voz do vôlei, né? O grande Marcão, o Fiore Giliotti, claro, o Fiore, que depois também eu tive o prazer de estar na equipe do Fiore, na Rádio Bandeirantes, Alexandre Santos, nossa, eu ouvi aquele pessoal todo lá e eu sonhava, né? Porque, ao mesmo tempo que eu tinha um medo danado de trabalhar em rádio, eu nunca fui de me expor assim e tal, né? Eu tinha um desejo enorme de comunicar, né? Até quando eu comecei a trabalhar, o pessoal que conhecia, o pessoal mais chegado à minha família, eles comentavam com meus pais, né? Mas, pô, o cara não fala, o meu apelido era Juquinha na época, né? O Juquinha não fala, ele é muito quieto, ele é muito calado, como é que ele vai ser locutor de rádio e tal, né?
Até isso eu ouvi, e era verdade mesmo. Mas depois você vai, né? Sabe aquele passarinho que sai do ninho, depois quer bater asa, quer voar? Aí então eu me aventurei. Infelizmente, não posso reclamar absolutamente nada da minha caminhada. Uma aventura fantástica, né? Maravilha. Arthur Ortega, depois, Rião, é você, tá, meu querido? Arthur Ortega. Oh, que honra! Seja bem-vindo, J. Júnior. Uma honra de verdade, porque eu estou escrevendo um livro dos anos 90 sobre futebol e eu fiz um texto completo para 4 narradores que eu gostava. Silvio Luiz, Galvão Bueno, Luciano do Vale e J. Júnior. Nossa. E eu não estou puxando o saco, não, eu não sou de fazer isso aí. Eu falei, você pode perguntar isso para o Tata Muniz, que eu conversei uma vez com ele e falei que o seu timbre de voz era o meu preferido, que eu achava o Luciano do Vale, não me entendam mal, tá? O Luciano do Vale um pouco mais alto, o Galvão comentava muito o jogo, e eu virei fã do J. Júnior, falei pro Tata Muniz isso aí, num Corinthians 2, Palmeiras 1, que o Marcelinho bate na bandeirinha, vocês devem lembrar desse jogo, né? Que ele. E aí, dentro da minha pergunta, entra esse jogo, porque esse jogo não passou ao vivo, porque na época, né, era o VT, o antigo videotape, e não passava às vezes nem a primeira final de campeonato. Clássico, então, esquece. E eu assisti, eu escutei no radinho e fui para casa, na rua, e fui para casa ver o VT com a narração do J. Júnior, virei fã dele foi em abril de 95. Então, minha pergunta para o J. Júnior é sobre essa época do videotape, né? Como é que ele trabalhava, como é que funcionava? Hoje você entra no TV paga, você assiste jogo todo dia, né? Antigamente era mais difícil, queria que ele comentasse essa época. Obrigado aí pela participação, J. Júnior. Ô, Arthur, eu que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo, uma honra, viu? Estar aí na sua top list, né? Com esses tops, né? Luciano, Galvão, enfim, era muito difícil, cara. A gente que eu ouvi rádio desde 1958, 59. Aliás, a primeira Copa do Mundo em 58, né? Que eu ouvi, claro que foi pelo rádio. E aquilo, então, foi o start. Ali, então, aquilo me encantou de uma tal maneira de ouvir jogos que estava acontecendo do outro lado do mundo, né? Estava acontecendo na Suécia. E, para mim, aquele garoto de 10, 11 anos de idade, que pedia para o pai e para a mãe, né? Liga o rádio aí que eu quero ouvir jogo de futebol e tal. Aquilo, para mim, foi o tiro de partida, né? Então, a gente ouvia rádio, claro, e televisão. A gente, então, sonhava, porque falava-se, né? Falava-se. Olha, agora na Copa de 62, né, que foi imediatamente após, no Chile, nós já vamos ter o videotape, hein? Vocês vão ver o que é o videotape, é uma imagem limpa, clara, bonita, parece que está ao vivo e tal. E aquilo foi acendendo na gente aquela esperança de que fosse realmente verdade tudo isso, né? E que a gente pudesse acompanhar. E foi o que aconteceu mesmo, né? 62, no Chile, eles gravavam lá os jogos da seleção brasileira, o cara saía correndo, ia para o aeroporto, colocava no avião da Varig, descia em São Paulo e a Record já colocava no ar o VT algumas horas depois, né? E o rádio, por exemplo, a televisão, por exemplo, quando tinha uma transmissão do Rio de Janeiro, né? Puxa vida, Rio de Janeiro vai mostrar Fluminense e Santos, sei lá, Botafogo e Santos. Era uma expectativa que vocês podem avaliar, né? Talvez até alguns de vocês aqui tenham vivido isso. E quando chegava a imagem, então, você não acreditava naquilo, né? Mas será que está tendo verdade isso? A gente se beliscava, como a gente brinca, né? Então, foi assim, cara. E a televisão, então, você falou dos videotapes, eu falei agora há pouco também, na Gazeta que eu tive a primeira oportunidade, as primeiras, né, de fazer alguns VTs. A Gazeta gravava o jogo no Pacaembu, no Parque Antártica, no Morumbi, e apresentava o tape no final da noite, porque na época ainda não tinha aquele negócio de direitos, né? Então, todo mundo tinha direito a gravar o jogo e a mostrar o jogo, né? Então, foi na Gazeta que eu tive o primeiro contato com a televisão, narrando. E eu me lembro um dia que um dos grandes narradores de televisão, Walter Abraão, né? Saudoso Walter Abraão, um dos mestres da narração,
Eu me lembro de ter me encontrado com ele um dia no estádio, e ele tinha assistido a um tape que eu tinha feito pela Gazeta, né? Olha só que honra para mim, que alegria. Ele me puxou de um lado, para tomar um cafezinho ali e tal, e disse o seguinte: você é narrador de televisão, você é narrador de televisão. Escreva isso e ponha isso na sua cabeça. Então, você recebendo também um incentivo desse, né, de um profissional do mais alto gabarito como o Walter Abraão, você vai se alimentando, né? Você vai crescendo assim por dentro, né? Não, então é por aqui que eu vou e tal. Então, foi realmente eu vivi momentos realmente muito emocionantes com a evolução da tecnologia, né? Numa comunicação que era feita pelo rádio e que depois também passou a ser feita pela televisão, daquilo que o brasileiro mais gosta, né? Que é o futebol. Maravilha. Rião, você depois é o Danilo, tá? Vamos lá, Rião. Boa noite, Jota. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu queria voltar um pouquinho mais para te conhecer, para a gente te conhecer melhor. Queria que você falasse um pouquinho da sua infância americana, da sua adolescência. Tem algum esporte que você pratica, ainda pratica ou já praticou? É isso aí. Muito obrigado. Um abraço. Abraço, Mauri. Muito obrigado, meu amigo. Então, eu disse, né, que com 10, 11 anos eu já queria ouvir rádio, né? Eu já queria acompanhar o rádio, o futebol pelo rádio. E olha, se me perguntarem quem é que te influenciou, eu não sei. Por quê? Porque eu morava no sítio do meu avô, que hoje aqui é praticamente o centro da cidade, né? Mas lá nos anos 50 era um sítio, e era mesmo. E tinha de fruta lá, que saudade que dá. Então, eu morava num sítio, né? Meu pai nunca ligou para futebol, minha mãe muito menos, e os meus irmãos eram pequenos, né? Bem menores do que eu. Então, ninguém me influenciou. É algo que alguém trouxe para mim, sei lá como é que veio, entendeu? Que eu acabei descobrindo sozinho com a ajuda de alguém que a gente não enxerga, né? Então, eu morava num sítio, acabava o jogo do rádio que eu estava ouvindo ali e tal, eu pegava a minha bola, né, e ia no paredão. Tinha um paredão lá no fundo do quintal e ia chutar a bola no paredão, como tanta gente fez, né, na vida. E eu mesmo narrava ali, do meu jeito ali e tal, fazia de conta que eu era o goleiro, depois eu era o atacante e tal, entendeu? Então foi isso, cara. Aí eu comecei a estudar, lógico, e comecei a ir um pouco mais para o centro da cidade. E comecei, então, a me enturmar, né? O pessoal que jogava futebol, aquele grupinho, vamos lá na pelada, vamos bater uma bola, e comecei a me enturmar. E jogar futebol foi também uma das maiores paixões da minha vida. Uma das maiores paixões. Quando eu não pude mais bater a minha bolinha, eu já estava com 50 e poucos anos, né? Eu senti muito, e senti muito mesmo. E quanto tempo depois ainda eu sonhava que eu estava jogando bola, eu estava jogando futebol, entendeu? E veio para a minha cabeça o seguinte: eu vou ser jogador de futebol. Não, eu quero ser jogador de futebol e tal. Mas não deu, né? Evidentemente que não deu. Então, depois eu fui para o rádio. Mas tudo aqui em Americana, viu, Amaury? Foi tudo aqui mesmo no meu pedaço aqui. Maravilha. Você não foi jogador. Jogador profissional, não, mas quebrava um galho. O Renatinho está por aí? O Renatinho, ele parece que ele está trabalhando. Ele pediu para fazer uma pergunta, mas acho que ele deve ter saído. Vamos aguardar o Renatinho voltar. Ele acabou saindo, ele está trabalhando e não foi possível esperar. Danilo, por favor, a sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, Jota. Prazer estar aqui vendo o senhor e conversando com o senhor nesse bate-papo. Boa noite especial para o Fábio. Obrigado. Eu gostaria de saber do senhor, dentre todas as Copas aí que o senhor narrou, fez parte daquela equipe histórica da Bandeirantes, qual foi aquela, sem levar em consideração títulos e tudo mais, qual foi aquela que lhe deu mais emoção em narrar em relação ao futebol que a seleção brasileira
apresentou como eficiência e também beleza. E se me permitir, se não for muita indiscrição da minha parte, depois, se o senhor puder dizer qual que é, revelar aí qual que é o time do amigo. Obrigado, Danilo. Obrigado pela pergunta aí e pela curiosidade. Então, eu sempre, quando me vem essa pergunta, né, e ela realmente mexe com a gente, porque Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Para o torcedor, para o jogador, para o treinador, para quem trabalha em rádio, internet, televisão, é o evento máximo, né, do futebol, né? Foi a minha primeira Copa do Mundo, porque eu tinha chegado em São Paulo, na Rádio Gazeta, fazia 1 ano e meio, né? Eu ainda estava ali tentando construir a minha casinha ali, né? Profissionalmente. E 1 ano e meio depois que eu cheguei a São Paulo, eu já fui escalado para uma Copa do Mundo. Quer dizer, então, foi um impacto, uma surpresa, claro que muito positiva, muito agradável, né? E eu recebi isso como um prêmio, né? Porque, pô, 1 ano e meio em São Paulo, com tantos profissionais que estavam lá há muito tempo, né? Claro, eu ser convocado por uma Copa do Mundo foi essa primeira Copa em 78, na Argentina, né? Onde, por sinal, Danilo, ficou ainda muito mais marcante para mim essa primeira Copa, por eu poder transmitir um jogo da seleção brasileira. O Brasil decidiu aquele terceiro lugar com a Itália, né? A história registra isso. O Brasil ganhou 2-1, 2 golaços que eu pude narrar, e ganhamos da Itália. E ficamos em terceiro e saímos da Copa invictos, né? Naquela Copa de 78. Então, foi realmente marcante para mim essa Copa do Mundo da Argentina, em 1978. As outras vieram, felizmente para mim, trabalhei em todas as outras Copas, né? À exceção de 2002, e agora essa última, que eu não trabalhei. Então a emoção é sempre lá em cima, é top, é fantástica, né? Mas essa primeira é que marca, né? Até porque eu transmiti um jogo da seleção brasileira. Sobre o meu time, eu cito sempre o que está no meu coração mesmo. Eu tenho 2 times, né? Tem muita gente que tem, né? Para um você é torcedor mesmo, para outro você é simpatizante e tal. O meu Rio Branco aqui de Americana subiu em 90, uma coisa que ele estava perseguindo há muito tempo, e ficou 16 anos na elite do futebol paulista, né? E o meu irmão, o saudoso irmão, Pedro Luiz, foi um dos diretores, foi um dos responsáveis pela formação daquele grupo para poder ter o acesso, né? E com 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu fui ao primeiro estádio de futebol do Rio Branco, aqui em Americana. Imagina como é que o garoto ficou, né? Arquibancada, não era uma arena, evidentemente, mas tinha arquibancada e tal. Aquilo tudo me impressionou muito. E foi a primeira camisa de futebol que eu ganhei, a camisa do Rio Branco. Então, o Rio Branco está em primeiro plano para mim. O Rio Branco, hoje, quando ele não ganha, me dá uma pontada aqui dentro, entendeu? E o outro time, que também veio assim, não sei como, o Palmeiras. Eu não tinha ninguém na família que fosse palmeirense. Olha que interessante. Meus tios, um era corintiano, o outro era da Portuguesa de Desportos, o outro era santista por causa do Pelé, aquela coisa toda, né? E depois foi o Palmeiras. Mas o que menos me incomoda é o Palmeiras. Isso me ajudou muito também pelo seguinte: claro, quantos jogos eu transmiti do Palmeiras, né? Foram muitos ao longo do tempo, né? E eu sempre consegui me manter neutro, isento na transmissão. Não me contaminava, não me contagiava, entendeu? Um gol do Palmeiras feito, ou um gol tomado, ou um jogo perdido. Isso me ajudou muito também, esse equilíbrio, né? Ah, bacana. Zé Luiz, do Rio de Janeiro, levantou a mãozinha aí. Pode fazer pergunta então, irmão. Boa noite a todos aí. Hoje já tinha um prazer falar com você. Essa entrevista que você deu na Kiss, eu fiquei sabendo, né? Sua predileção ou simpatia pelo Palmeiras e também sobre o Rio Branco de Americana, já tinha visto sobre isso. E é um prazer, porque por ser carioca, a gente não tem o privilégio de ver as suas narrações dos clubes do Rio. Eu até achava que se eu fosse santista, porque acho que por coincidência era muito escalado para os jogos do Santos. Sim.
Mas a pergunta que eu queria fazer é assim: tem algum jogo específico que te emocionou mais, ou que te deu um prazer, ou que mexeu com você durante uma narração? Ô, Zé Luiz, um grande abraço para você, viu? Não é também não é nada de bajulação, absolutamente, até porque, no caso aqui, o Rio de Janeiro não precisa da minha bajulação, absolutamente. Mas o Rio de Janeiro me marcou muito, Zé, porque quando eu fui para a Gazeta, né, em 76, eu fui ao Rio de Janeiro por uns 2 anos, mais ou menos. Praticamente todos os domingos eu fui ao Maracanã, porque a Rádio Gazeta, naquele tempo, naquele momento, ela tinha o jogo principal em São Paulo, que começava às 4, no domingo, né? E o Rio começava às 5. Vocês devem se lembrar disso. Clássico do Rio de Janeiro. Todo domingo tinha um clássico, né? E a Rádio Gazeta, ela fazia São Paulo, ok, e já jogava para o Rio de Janeiro para o segundo tempo do clássico no Maracanã. Você entende? Quando não era rodada dupla, às vezes. Isso, quando não é exatamente isso. Então, me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro e a primeira vez que eu fui ao Maracanã, né? Depois, então, fiquei... No começo, a gente chegava lá, tinha o seu Hilário, que cuidava das cabines ali e tudo, né? O seu Hilário, a gente chegava, ele, de onde vocês são? Né? São Paulo, não sei o quê, blá, blá, né? Aquela coisa formal, né? Eu fui tanto ao Rio que depois eu chegava no Maracanã, a gente falava assim, ô, seu Hilário, tudo bem? Oi, tudo bem. Já era uma coisa muito íntima, né? De tanto que eu fui ao Maracanã. E participei ali também no Maracanã de tantos eventos, né? A despedida do Zico, né? Em 1990. Olha, essa despedida do Zico em 90 foi muito emocionante. Eu vou destacar essa, de tantos jogos que eu fiz também de clube do Rio de Janeiro, né? Porque depois do Campeonato Carioca, que a Band transmitia, e na segunda-feira à noite sempre tinha um jogo, né, do Rio de Janeiro para a gente transmitir, eu ia mais ainda ao Rio de Janeiro. Caio Martins, fui muitas vezes ao Caio Martins, né, para transmitir os jogos de segunda-feira. Então, esse do Zico eu vou destacar, viu, Zé Luiz, porque naquele dia realmente foi algo de arrepiar. Quem estivesse no Maracanã, e tinha gente para burro, né? E quem estivesse acompanhando e tal, não houve quem não se emocionasse, sendo sócio, sendo fã do Zico ou não, né? Porque foi um momento muito bonito, um momento marcante, e que eu destaco, então, nessa pergunta que você me fez aí, sobre os times do Rio de Janeiro. Despedida do Zico em 90. Apesar de ser vascaíno, o Zico é unanimidade. O Zico é unanimidade. É verdade. Professor Jota, alguma vez... Obrigado, Zé. Você desliga seu microfone, por favor. Alguma vez o senhor foi cobrado por algum torcedor dizendo o fato, você não gritou gol do meu time da forma que você grita para o outro? O senhor teve alguma situação parecida com isso? Se o senhor tiver, o senhor pode relatar para a gente algo em comum, assim? Sim, Fábio, sim. E até gente da família, viu? Até gente da família. Até gente da família, né? Dava até a impressão, né? Deu a impressão, quando a gente era interpelado e tal, de que o pessoal cronometrava a extensão do gol, entendeu? Você gritou 18 segundos o gol desse time e gritou só 15 desse. E é interessante isso, né? E eu sempre explicando para todo mundo que eu sempre procurei fazer a transmissão mais isenta possível, neutra, né? Por respeito a quem está prestigiando o nosso trabalho, né? Eu não posso ser tendencioso no meu trabalho e mexer com a paixão do torcedor. Acontece que a explicação que a gente sempre dava, e isso é verdade, é a feitura do gol. De repente, é um gol magnífico, maravilhoso, é um golaço. E não tem como você não estender o grito de gol e valorizar mais do que o outro gol que foi feito, aquele lance, não é mesmo? Então, eu sempre expliquei para o pessoal isso. E outra coisa também, você vai fazer um jogo, às vezes, onde o mandante tem 90% da torcida ali. E o som ambiente dessa torcida, né? Claro que ele é muito maior do que a torcida visitante, né? Porque, de repente, ela fica num cantinho lá e não dá nem para ouvir o que ela está comemorando, o que ela está gritando. Então, muitas vezes, a gente fazia isso, né?
Por quê? Porque o som ambiente nos levava para cima do time mandante fazendo o gol, né? Eu expliquei isso também. Isso acontecia também, Fábio, no basquete, cara. Quando nós tínhamos a Magic Paula e a Hortência. Era a grande rivalidade, né? Era o grande duelo do basquete feminino, né? Então, por exemplo, a Paula Piracicaba, a Hortência Sorocaba. Você ia fazer jogo em Piracicaba, quando as duas se enfrentavam, e a cobrança era essa. Pô, lá em Sorocaba você vibrou mais com a Hortência e tal. E vice-versa. E aí você tinha que explicar que o ginásio estava cheio, né? E que ele contribuía para que, né, a composição de narração e som ambiente ela ficasse mais significativa, né? Mas aconteceu muito, viu, Fábio? Mas eu juro que nunca fiz de propósito isso, não. Eu acredito. Seu Jota, aproveitando, vamos ter outras perguntas. Eu queria saber do senhor, primeiro, o que o senhor acha, agora falando um pouco do que está acontecendo no momento, como é que o senhor vê o número de mulheres narrando futebol, e como é que o senhor vê, o senhor que é uma autoridade, né, naquilo que faz, e o senhor pode ter certeza que o senhor é mesmo, não tenha dúvida disso, como é que o senhor vê esse número de comentaristas, sendo eles ex-jogadores ou estudiosos do losango, do 757, porque joga na zona do não sei o quê, a caixa alta é baixa. O senhor, que é uma pessoa que vem dessa transmissão raiz, como é que o senhor está vendo essa nova diretriz das transmissões esportivas pela televisão? Fábio, a gente não pode fugir de uma constatação, pelo menos do meu ponto de vista, né? Inevitável. Inevitável e definitivo isso. Os ex-jogadores comentando futebol, participando das transmissões, e as nossas colegas narradoras. Isso já está consagrado, né? Mas a torcida não gosta, o outro... Isso é outra coisa. Isso são preferências, são identificações, né? A gente está ouvindo narradores, né, há muitos anos. E quando aparece narradora, o impacto ele é inevitável, né? É inevitável. Você está ouvindo sempre uma voz masculina na transmissão. De repente começam a aparecer vozes femininas. E aí, inevitável também que você compare, né? Que o telespectador compare. Mas essa não é voz, não sei o quê. Não. Eu acho que é inevitável. Concordo com você sobre alguns colegas, ex-jogadores, eu trabalhei com tantos, né? E me dei bem com tantos, todos eles, né? Sem dúvida nenhuma. Eu concordo quando há um certo exagero na dosagem sobre tática. Sobre tática. Eu que estou aqui ao lado de quem conhece, o ex-jogador, né? Foi campeão, foi isso, foi aquilo. Eu que estou aqui, eu não consigo, às vezes, entender essa comunicação do desenho tático de um jogo. Talvez porque também eu nunca me interessei muito por tática, né? Eu sempre fui um narrador, e a tática sempre me incomodou muito, sabe? Então, talvez por isso. E, olha, não porque sejam ex-atletas, ex-jogadores, eu trabalhei com dezenas deles, mas, olha, aprendi também com alguns deles muita coisa do futebol. Isso eu devo revelar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mário Sérgio, grande Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? Que já nos deixou. Mário, fui muito amigo do Mário, trabalhei tanto com ele, tanto na Band como no Sport TV. O Mário, nas intervenções dele com a bola em andamento, com a bola em jogo, ele falava coisas, ele chegava a pontuar algumas coisas que eu não tinha percebido, eu não tinha visto. Eu só atentei para aquilo depois que o Mário chamou a atenção, não minha, né, mas de todos que estavam acompanhando a transmissão. Então, o comentarista, aliás, sabe aquela coisa do menos é mais? Menos é mais. O comentarista não precisa, de repente, ficar 3 minutos analisando um jogo com a bola em movimento. Não há necessidade disso. Quanto mais ele sintetizar, quanto mais ele deixar o telespectador preso na sua atenção
para onde está indo a bola e para quem está jogando, é melhor. Isso aconteceu várias vezes com alguns ex-jogadores por onde eu passei. Né? Eles queriam quantidade e não síntese, qualidade de síntese para poder explicar melhor o que acontece. Né? Então, e quanto às narradoras, né? Não tem como a gente fugir disso. Hoje você não escapa de acompanhar um jogo com uma narradora. E esse não escapa que eu estou colocando não é nada pejorativo, tendencioso, não. Eu vou assistir o jogo ali então, não. Vai ter uma narradora trabalhando, vai ter outra ali trabalhando. No aspecto de coleguismo, no aspecto profissional, eu acho muito legal, porque olha quantos empregos estão sendo, né, preenchidos por profissionais mulheres, em algo que sempre foi feito pelos homens. Né? Agora, as críticas, todos os homens também sempre recebem críticas. Eu sempre fui muito criticado também por isso, por aquilo. A crítica faz parte. Né? Crítica é uma coisa, desrespeito é outra, é evidente, isso é outra coisa. Quando há uma crítica desrespeitosa, aí então é outro jogo. É outra página que a gente vai virar. Crítica, olha, e várias críticas, viu, Fábio e amigos? Eu corrigi muitas coisas do meu trabalho. Na época, inclusive, que a gente recebia, olha só o que eu vou falar agora, a gente recebia as cartinhas, né? Olha aqui você e tal. Depois veio o fax, lembra do fax? Nossa, aí então chovia o fax na redação, e aí eles iam separando o que era para o narrador, o que era para o comentarista, e a gente, depois do jogo, ia lendo. Né? Muitas me ajudaram a corrigir coisas que eu não estava prestando atenção. Está vendo? É bem legal mesmo. Emílio, você quer fazer uma pergunta, meu querido? Ronaldo, já passo para você já. Emílio, por favor. Jota, tudo bem? Prazer, viu? Estar falando com o senhor. Eu estava vendo em redes sociais, né? Resgatam muitos gols, momentos, né? De alguns anos atrás. Hoje, você passando ali, você vê. E acho que foi esses dias aí, eu vi uma narração sua, que foi um golaço do França no seu time no Pacaembu, que ele fez um gol de bicicleta. E você até fala, olha o que ele fez, né? E eu lembrei disso aí. Eu queria saber como foi esse momento, né? Sendo torcedor do Rio Branco, que realmente foi um golaço. E tem uma curiosidade desse jogo, que acho que o Muricy era o técnico, que teve um cara atrás do banco, um chato, ficava falando assim, Muricy, coloca o França, e não parava de encher o saco do Muricy, assim, não coloca o França que ele vai resolver. Aí o Muricy foi lá e se deu por vencido e colocou, né, o França, ele fez esse golaço. Então, eu queria saber desse momento, e se der tempo, só uma outra pergunta rápida, o dinamismo de narrar no rádio e na TV é diferente. Você tem alguma preferência? Qual que é mais difícil? Se puder atender essas duas perguntas, já fico muito feliz. Obrigado, Emílio. Obrigado. Um grande abraço para você, viu, Emílio? Esse gol do França é aquilo que eu estava comentando agora há pouco. Né? No Pacaembu foi o jogo, né? São Paulo e Rio Branco. Foi, acho que em 96, eu acho. Por aí. E evidentemente que 90% ou 95% eram de torcedores são paulinos, né? É evidente. Do Rio Branco devia ter um grupinho lá, num cantinho, torcendo pelo Tigre. Então, o gol foi extraordinário. Quem já viu, acho que vai concordar comigo, e o Emílio está corroborando. Foi um gol fantástico do França, né? Maravilhoso, aqui no gol da direita, no gol do antigo tobogã, né? E por uma dessas coincidências, tal, que também não é muito importante, foi exatamente na direção da nossa cabine, da nossa posição ali no Pacaembu de transmissão. Então, foi na minha cara, foi na minha frente, assim, né? Então, ali, por ser o Rio Branco, o gol que estava tomando, o time que estava tomando o gol, como é que eu vou pensar em Rio Branco naquela hora, naquele momento, com aquele golaço, com aquela categoria, né? E com o público de 40, 45 mil pessoas ali, doido, né? Torcida do São Paulo. Então, tem essas coisas, viu, Emílio? A gente até esquece em quem o cara está fazendo o golaço, né? Foi. E eu nem poder, mas, nossa, nem me passou depois pela cabeça e tal, que eu vibrei muito num gol que fizeram no Rio Branco e tal, não tem nada a ver, porque São Paulo é São Paulo e Rio Branco é Rio Branco, começa por aí.
e depois a qualidade, né? A qualidade realmente excepcional. Você me perguntou também... Da dinâmica do rádio e sim. TV, a narração. Se tem algum que você gosta mais, se tem algum que é mais difícil. Sim, o rádio ele exige mais fisicamente do locutor, do narrador, né? Claro que, dinâmica, né? Rapidez, agilidade mental, reflexo, aquela coisa toda, né? O rádio ele exige muito mais. Hoje, muito bem menos hoje, né? Porque na nova escola de narração em rádio, não há tanta preocupação em você ficar o tempo todo descrevendo o que está acontecendo no campo. Hoje é mais solto, né? Hoje é mais entretenimento, é outro momento que a gente está vivendo. Mas quando eu estava no rádio, até a Bandeirantes, em 83, na Rádio Bandeirantes, a cobrança dos diretores era muito grande para você trabalhar com o jogo. O comentarista até falava pouco e o repórter muito menos. Eles queriam que você priorizasse, descrever, e essa era a função do rádio, claro, né? O que está acontecendo ali. Você tem que montar uma imagem para quem está te ouvindo, né? Então, o rádio é muito mais exigência física. E a televisão é mental. E o respeito pelo principal, que são as imagens, né? A imagem é o principal de uma transmissão pela televisão. Isso é o ABC do que a gente possa colocar, né? Então, a televisão, ela dá ao narrador, e cada um tem o seu estilo, mas, no meu caso, ela te deixa muito mais preocupado em você não brigar com a imagem, em você não atropelar a imagem, né? E em você ter o cuidado de, em alguns lances, ou em muitos lances, esperar o replay, esperar a repetição. Não arrisca, porque no futebol ele derruba tanta gente, árbitro, jornalista, torcedor mesmo, né? O cara está no estádio e, dependendo de onde ele está, o gol foi do Jairzinho. Aí ele vai ver na televisão, não foi do Jairzinho. Tem essas coisas, né? Então, a televisão é um trabalho mais meticuloso, respeitando sempre o que está na imagem para o telespectador. Maravilha. Ronaldo, sua pergunta, por favor, meu querido. Jota, voltando um pouquinho do lado emocional da partida, a gente, enquanto torcedor, assistir ao jogo no estádio é uma sensação totalmente diferente do que vê na televisão. Na televisão, o espaço é reduzido, você tem aquela imagem colocada ali, você não tem uma amplitude do jogo que você vê no estádio. E para narrar, porque hoje a grande parte das narrações são feitas dos estúdios. E é aquilo que eu te pergunto, você falou da emoção, da torcida. Como é que fica isso na mente do narrador para conseguir se encaixar nessa emoção e conseguir transmitir a mesma emoção que você tem direto do estádio? É uma dificuldade, eu acredito que seja uma dificuldade imensa, né? Muito grande, muito desafiadora, viu? Muito desafiadora. Há os que se adaptaram mais facilmente até, fazendo o off-tube, né, que a gente chama, dos estúdios ali, transmitindo do estúdio. Há aqueles que se adaptaram mais facilmente, alguns colegas, né? Mas há aqueles que dificilmente se encaixam. Tudo é exercício na vida, né? Tudo é exercício. Você vai exercitando, tal, a repetição. Você acaba tendo um pequeno encaixe do que aquela transmissão está pedindo para você como narrador, né? Mas, para mim, não. Para mim, tem que ser no estádio, tem que ser no ginásio. Eu sinto, né, e meus mais chegados dizem isso também, que eu sempre rendo mais, ou rendia mais, no estádio, no ginásio. Porque é ali que você tem a energia do espetáculo, né? É ali que você está no ambiente efervescente do jogo, né? A não ser que ele seja muito sonolento, aí é difícil. Mas, normalmente, quando o jogo é efervescente, você vai se envolvendo mesmo que você não queira, né? E aí você recebe a energia do torcedor que está ali perto de você, que olha para você, que faz isso, que bate na cabeça. Você vê o torcedor vibrando, você vê o treinador ali se esgoelando na área técnica, né? E isso tudo vai te alimentando, né? Vai te dando muito alimento
para você construir tudo aquilo que você está vendo. Você participa do espetáculo. Para o próprio comentarista, você colocou bem. Comentarista, também para ele, é muito bom que ele esteja no estádio. Ele precisa ver o jogo todo, não onde está a bola, necessariamente, né? Ele precisa ver posicionamento aqui, na hora do contra-ataque, aquelas coisas, né? E para o comentarista também, para o comentarista, assim como o telespectador, ele está com a imagem no cara que está com a bola um pouquinho aberta, que ele vê um ou dois ali se aproximando, né? Então, não dá. Do estúdio, não dá. A gente entende como é que é a coisa. Por exemplo, você pega a ESPN. A ESPN, ela tem jogos internacionais. Ela vai para as decisões e manda a equipe, perfeito. Mas ela não vai mandar para os jogos internacionais toda a rodada uma equipe, né? Porque aí nós temos os limites financeiros de orçamento, aquela coisa toda, né? Então, a ESPN, no caso, ela faz o off-tube direto nos jogos internacionais. E faz muito bem. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei. Eles estão fazendo isso há anos, há anos. Enquanto no Sport TV a gente estava indo para os estádios, né, fazendo aqui os brasileiros, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, eles faziam o internacional, já fazem há muito tempo o internacional, né? Então, para eles, todos os colegas tiram de letra, né? Mas, olha, não contem comigo para um off-tube, não. Obrigado, Jota. Nós estamos chegando... Desculpa, eu acho que foi uma deixa aí, de repente cabe aí o Jotinha na ESPN, que essa debandada lá para Globo, hein? Não? A ESPN é uma grande rede, né? E agora, você falando isso até, o Paulo Andrade, né, um colega, um grande amigo, o Paulo Andrade, agora foi para a Globo, né? Globo Sport TV, e desfalca muito o time da ESPN, realmente. Desfalca muito. Pelo talento, pela categoria, pelo profissionalismo dele, né? Mas logo eles vão repor, com certeza. Olha o Jotinha aí, ó. Seu Jota, nós estamos chegando aí mais ou menos na parte final da nossa live, né? Queria agradecer bastante aí a participação do senhor, agradecer a participação de todo mundo aí que teve, eu não sei, o Luciano sempre faz uma pergunta, mas hoje não se manifestou. Luciano, você quer fazer uma pergunta rapidinha, meu querido? Opa, boa noite a todos. Queria agradecer aí a presença do Jota Júnior. Eu cresci ouvindo as suas narrações na Band, Obrigado. Depois já no Sport TV, né? E, assim, só a título de curiosidade, Jota, que já foi bem explorada aí toda a sua questão como narrador, mas, assim, gostaria de saber qual foi o local que você narrou um jogo que foi mais inusitado, assim, que você falou, nossa, eu vou ter que narrar uma competição, uma partida de futebol, ou seja, no vôlei ou em qualquer outro esporte, que você olhou e falou, como é que a gente vai conseguir narrar aqui? E, assim, qual foi o repórter de campo que você tinha uma maior ligação mesmo, de amizade, que vocês eram parceiros mesmo? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelas suas palavras. Eu vou começar pela segunda pergunta. Eu tive eu digo que é um presente, eu recebi um presente muito grande na minha carreira, de poder trabalhar com grandes comentaristas, grandes repórteres, grandes narradores, colegas, né? E como repórter, eu vou citar mais de um, viu? Porque senão eu vou ser injusto, sabe? Nossa, trabalhei com Gilson Ribeiro, Roberto Cabrini, Luiz Ceará, José Luiz da Atena, Eli Coimbra, nos tempos de Band, Olivério Júnior, né, que hoje é um grande empresário. Nossa, mas trabalhei com tanta gente competente, Otávio Muniz, o grande Tatá, né? Quantas jornadas nós fizemos, né, Tatá? Enfim, nossa, eu citaria aqui, e desculpa não poder citar apenas um, porque aí eu estaria cometendo injustiça com os outros profissionais e também meus amigos, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, teve uma vez, eu já estava trabalhando em São Paulo, e a Rádio Clube aqui de Americana, né, onde eu comecei, ela foi fazer um jogo do Rio Branco, ali no Circuito das Águas.
tem Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra, ali, né, aqui no interior de São Paulo. Eu não me lembro bem qual foi. Foi uma dessas cidades aí. Tá bom. Aí chegamos, almoçamos, né? Nossa, uma festa, e depois vamos para o jogo, vamos para o jogo. Aí a gente está chegando lá no estádio, e o nosso operador técnico, primeiro que ele não tinha almoçado, coitado, só nós, né? Já ficamos ali meio... Aí ele falou assim, pessoal, tá difícil ali, viu? Nós não temos cabine aqui, não. Como não tem cabine? Não tem cabine, tem só um reservado ali embaixo, tem uma casinha ali, que embaixo fica a rádio local, o presidente do clube e os diretores e tal, e não cabe mais ninguém ali. Bom, e daí, como é que nós vamos fazer e tal, como é que vai ser? Ele falou, só tem uma saída, que é uma laje. Tem uma laje. Tem uma laje aí. A gente arruma uma escada com o clube, a gente sobe, eu armo todo o círculo lá em cima. Se vocês toparem, a gente transmite ali de cima e tal. Mas se chover, se chover, sinto muito, não tenho o que fazer. Esse foi um dos casos, meu amigo, que eu transmiti de cima de uma laje de um estádio. Não choveu, mas teve um sol que deixou todo mundo igual pimentão, né? E teve tantos outros casos. Uma vez eu estava transmitindo um jogo também no interior paulista, e o jogo era muito importante pela terceira divisão do campeonato, e o estádio não era um estádio, era um campo de futebol. E aí improvisaram ali um palanque, sabe um palanque desses comícios e tal, para a imprensa. Perfeito. Eram 3 rádios. Bom, vamos lá. Cada um na sua posição, a gente em pé lá em cima e tal, do palanque, vamos transmitir o jogo, vamos. Só que durante o jogo começou a chover, né, cara? Começou a chover. E para nós não, estava coberto, estava legal, estava bonito, deixa chover. Mas a torcida estava tomando chuva. E os caras resolveram subir no palanque para ver o jogo e para não tomar chuva. E o peso foi aumentando no palanque, o peso foi aumentando. E o palanque foi fazendo isso, ó. E quase caiu. Felizmente não caiu, mas foi um risco muito grande. Maravilha, seu Jota. Ó, seu Jota, eu queria agradecer imensamente a presença do senhor, a gentileza. Assim, surpresa nenhuma para nós, porque o senhor realmente é um ídolo. O senhor pode ter certeza disso. O senhor é um ídolo para a gente, para que nós que crescemos, gostamos de futebol. O senhor faz parte. A voz do senhor, ela nos é tão familiar que não importa onde a gente esteja, no escuro, de olhos fechados, quando a gente ouve a voz do senhor, a gente sabe que é o senhor, de tão marcante que ela é nas nossas vidas. Eu queria dizer 2 recados, seu Jota. Nós temos um grupo de WhatsApp com todas as pessoas que participam aqui, e no final, todos eles mandam para nós mensagens em relação à live de hoje. Eu queria depois pedir a permissão do senhor para, assim que essas mensagens chegarem, eu enviar para o senhor, para que o senhor possa tomar conhecimento desse feedback. Né? E como eu falei, seu Jota, a nossa live hoje está sendo patrocinada pela Dona dos Doces, né? Que são, o momento não poderia ser mais oportuno, que são ovos de Páscoa, para essa Páscoa que está chegando aqui. E a Domênica, que é a responsável pela Dona dos Doces, me mandou uma mensagem aqui agora, perguntando que para ela seria uma honra, se o senhor não se ofende, dela presentear o senhor com um ovo de Páscoa desse, tá? Que ela vai mandar para o senhor aí, especialmente aí, pode ficar tranquilo que vai chegar aí em Americana para o senhor, em gratidão a tudo isso, é Dona dos Doces. E aí depois, se o seu Jota, se o senhor puder, no meu WhatsApp, o senhor me manda, por gentileza, o endereço certinho, para que eu possa, para ela, enviar para o senhor. Ela me disse que não tem problema, vai chegar bem, porque ela está acostumada a enviar a mercadoria dela para o Brasil inteiro, né? Então, com certeza, vai chegar aí para o senhor inteirinho, não vai estar derretido, mas é tão gostoso, senhor. Se mesmo derretido, pega uma colher que vale a pena. Esquece o modelo, Fábio. Vai Domênica, né? Domênica. Domênica, da Dona dos Doces. Dona Domênica, muito obrigado pela cortesia, pelo carinho, viu? Vamos vibrar todos aqui. Eu tenho 5 netos. Imagine como é que vai ser
a festa na Páscoa. Ah, legal. Com os seus produtos, com o seu ovo de Páscoa. Muito obrigado. Fábio, obrigado pelo convite, obrigado a todos, viu? Vocês foram maravilhosos. Gostei, me senti muito à vontade. Vou estar sempre à disposição de vocês para a gente bater um papo aqui gostoso, para tirar dúvidas, para esclarecer algumas coisas, para acrescentar alguma coisa, se for o caso. Mas eu fiquei muito feliz e estou muito agradecido. Valeu, hein? Eu que agradeço imensamente. Flávia fez um sinalzinho aí, não sei se dá tempo de você falar alguma coisa aí. Quer falar alguma coisa rápida? Não, só agradecer mesmo, é porque eu ia bater palmas para ele e mandar um coração, mas apareceu que era uma pergunta, mas fica aí o meu agradecimento a ele também. Obrigado, Flávia. Valeu, gente. Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. O pessoal da técnica, na hora do até mais, fechar aí, tá bom? Gente, fica com Deus, seu Jota. Muitíssimo obrigado a todos aí. A vida é uma luta e a gente vai continuar lutando sempre. Tá bom, galera? Aquele abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, galera. Obrigado, Jota. Fui. Valeu. Tchau, meninos. Beijo. Valeu.